amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula de componentes eletrônicos. Hoje nós vamos falar do LED, o nosso bom e velho LED já conhecido aí de muitos hobbyistas e projetistas de eletrônica. A gente sabe que hoje o LED ele está sendo utilizado amplamente em várias áreas, inclusive na iluminação residencial. Hoje nós temos lâmpadas de LED com boa quantidade de iluminação, com um preço já bem acessível, com todas as vantagens que a iluminação LED traz em relação a incandescente, a fluorescente e outros tipos, mas o nosso foco aqui não é falar do LED como tecnologia utilizada em iluminação residencial, nem como tecnologia utilizada na fabricação de painéis de televisão ou de telas de celulares, não. Nós vamos falar aqui do LED que nós conhecemos aqui na eletrônica, desse LED aqui, desse tipo de LED que nós temos aqui na minha mão, que são LEDs de baixa potência, utilizados em circuitos eletrônicos, geralmente para sinalização ou para iluminação de pequenos locais ou em algumas lanternas, lâmpadas de emergência, enfim. Então, esses LEDs aqui nós conhecemos como LEDs de baixa potência. Eu tenho aqui esses LEDs que são todos de 5 milímetros, existem até uns menorzinhos de 3 milímetros, existem LEDs ainda menores que são SMDs, porém, o nosso objetivo aqui é explicar de forma geral o que é um LED e como fazer para testar um LED utilizando o multímetro. Então, nós podemos ver aqui o seguinte. A sigla LED, ela vem do inglês Light Emitting Diode, ou seja, diodo emissor de luz. Então, LED, pessoal, ele nada mais é do que um diodo. Se você acompanhou as nossas aulas de diodo do curso de eletrônica analógica, sabe o que é um diodo. Um diodo é um componente que tem essa simbologia aqui, porém o LED, ele é um diodo que ele emite luz. Por isso, no LED, nós temos, na simbologia dele, essas setinhas indo para fora, indicando que esse diodo aqui, ele emite uma luz quando a corrente elétrica passa por ele. Então, por isso que o LED nada mais é do que um diodo emissor de luz. Assim como um diodo, ele também tem dois terminais. Um terminal que é positivo, que nós chamamos de anodo, ou alguns preferem chamar de ânodo, e o terminal negativo, que alguns chamam de catodo, outros preferem chamar de cátodo. Não importa o jeito que você chama esses terminais. O importante é você saber que o LED, por ele ser um diodo, ele só permite que a corrente elétrica passe por ele em um único sentido. E qual é esse sentido que a corrente elétrica consegue passar pelo LED? É igual no diodo. A gente lembra que o diodo ele tem esse formato de uma seta, de um triângulo apontando para frente, que é o sentido que a corrente consegue passar por ele. Então, se a corrente elétrica tentar passar nesse sentido aqui, no mesmo sentido dessa seta aqui, desse triângulo, para frente, ele vai conduzir a corrente elétrica e ele vai acender. Porém, se eu tentar ligar ele ao contrário, de maneira que a corrente tenta entrar pelo catodo, aí ele vai barrar a corrente não vai conseguir passar. Como eu costumo dizer, Imagina que esse traço aqui é como se fosse um muro e a corrente não consegue passar, a corrente vai ser zero e o LED não vai acender, não vai produzir luz. Então ele só produz luz quando eu ligo ele em um sentido, ou seja, quando eu ligo o positivo no anodo, porque a corrente tem que entrar no anodo, e o negativo no catodo. Se eu ligar o positivo da minha bateria no catodo e o negativo no meu anodo, eu estou polarizando ele inversamente e aí ele não vai deixar a corrente passar. Ele vai barrar e não vai acender. Então, basicamente, todos os LEDs funcionam dessa forma. Eles são diodos que emitem luz quando passa a corrente por eles. Se eu tentar ligar ao contrário, eles não conseguirão produzir luz e nem a corrente vai passar por eles. O macete que eu costumo passar para os alunos para identificar quem é o anodo e quem é o catodo aqui na simbologia do LED é você olhar aqui para a simbologia e imaginar que se você está olhando do lado esquerdo,
O diodo, o LED, parece uma letra A. Então, isso aqui forma uma letra A, como se fosse assim. E aí você sabe, então, que desse lado aqui é o anodo. Então, olhando desse lado parece a letra A, é o anodo. E para você lembrar que o lado de lá é o catodo, basta você imaginar que você está olhando desse lado aqui e olhando desse ponto de vista, o LED parece com uma letra K invertida. Então, desse lado aqui parece um K, esse lado aqui é o catodo do LED. Então, esse macete serve para você nunca mais esquecer, dado uma simbologia de um diodo ou de um LED, qual lado é o anodo, que é o positivo, e qual lado é o catodo, que é o negativo. Agora vamos aí ver na prática como que a gente faz para identificar aqui, tendo um LED em mãos, um LED desses aqui utilizado em eletrônica, um LED de baixa potência, como identificar, só de olhar para o LED, quem é o anodo e quem é o catodo, já que ele tem aqui dois terminais, né? Vamos demonstrar aqui, né? Ele tem aqui dois terminais. E como que eu faço para descobrir quem é o positivo e quem é o negativo? Quem é o anodo e quem é o catodo? Só de olhar. E depois vamos ver como testar se o LED está funcionando, se ele está bom ou se ele está danificado com o auxílio de um multímetro. Vamos lá. Bom, então aqui eu tenho alguns LEDs, 4 LEDs que eu peguei aqui de cores diferentes, mas funcionam mesmo para qualquer cor de LED, até para LEDs um pouco menores que esses ou um pouco maiores também. Quando a gente pega um LED desses de baixa potência utilizado em eletrônica, e a primeira coisa que a gente nota é que no LED um terminal é um pouco maior do que o outro. Vejam aqui que o terminal da esquerda ele é um pouquinho mais longo do que o terminal da direita do LED. Isso aí é um padrão, né? Olha só aqui novamente, o terminal da esquerda maior do que o da direita. Então isso é um padrão. Então quando você pega um LED novo, um LED que não foi cortado ainda, eu posso identificar quem é o anodo e quem é o catodo pelo tamanho dos terminais. Não é a forma que eu aconselho vocês a identificar a polaridade de um LED, não é, eu vou ensinar outras duas maneiras que são mais confiáveis, mas é bom você saber que existe essa forma de identificar o LED. Então aqui nesse LED azul, eu vejo que o terminal da esquerda ele é maior do que o da direita, é alguns milímetros maior. O terminal maior, ele é o positivo, ele é o anodo do LED. Enquanto que o terminal menor, que é o segundo aqui da direita, ele é o negativo, ele é o catodo do LED. Então, quando você pega um LED novo, você pode descobrir quem é o anodo, o positivo, e quem é o catodo, o negativo, só de olhar pelo tamanho dos terminais, tá? Então essa é a primeira forma, mas não é uma forma confiável. E por que essa forma não é confiável? Porque simplesmente alguém pode vir com um alicate e cortar os terminais do LED, é o que eu vou fazer aqui agora. Então eu tenho aqui o terminal maior, eu vou cortar ele para que ele fique menor. Pronto. E aí já era, pessoal. Eu já não posso utilizar essa técnica porque o terminal maior agora ficou sendo o que antes era o menor. Então, se alguém pode muito bem cortar o terminal de um LED, e aí eu não vou conseguir mais identificar. Por isso que essa forma não é a mais indicada para você saber a polaridade de um LED, a menos que ele seja novo, que ele venha bem embalado, aí você pode ter alguma confiança nessa informação. Existem outras duas formas para a gente descobrir quem é o positivo e quem é o negativo em um LED, que são formas bem mais confiáveis. A primeira forma, que talvez seja mais fácil de visualizar, é você olhar dentro do LED. Então vamos tentar focar aqui a câmera, né? Dentro do LED, eu quero que vocês observem que lá dentro do LED tem duas partes metálicas. Então eu tenho aqui uma parte metálica à esquerda, bem na pontinha da caneta, e uma menorzinha na direita, também uma parte metálica. Acho que dá para vocês verem que lá dentro eu tenho uma lâmina de metal à esquerda e uma à direita, sendo que a da esquerda é maior, tem uma área maior. Vamos pegar aqui um outro LED, vocês vão ver que é o mesmo acontece, olha só. Vamos tentar aqui ver, olha lá. A lâmina da esquerda, lâmina metálica da esquerda, é maior, tem uma área maior do que a lâmina da direita lá dentro do LED.
pegar aqui ainda mais um LED. Vejam lá novamente. Na câmera não fica tão fácil de enxergar, pessoal, mas pessoalmente você consegue ver bem se você pegar um LED e estiver num ambiente iluminado, né? Então aqui, olha só, dá para ver as duas lâminas lá dentro. A lâmina da direita é a maior e a da esquerda é a menor. Bem, você olhando essas lâminas que existem lá dentro dos LEDs, a lâmina que for a maior, a que tiver uma área maior, é o negativo, é o catodo do LED, tá? Então, você pode olhar simplesmente por dentro do LED, procurar pelo lado que tem a lâmina maior, olha só, nesse LED aqui deu para ver que a lâmina maior está do lado direito. Então, o terminal da direita, esse terminal aqui da direita, ele é o negativo, ele é o catodo. E o da esquerda é o positivo, portanto, é o anodo. Então, você tem essa forma de identificar a polaridade de um LED. Essa já é uma forma bem mais confiável de você utilizar, de você realizar na prática. E existe ainda uma outra forma, que, vamos pegar aqui o LED vermelho, que é um corte que eu tenho no LED. Vamos ver se a gente consegue demonstrar isso aqui. Eu quero que vocês foquem na bordinha do LED, bem aqui na ponta da caneta. Vocês podem ver que ela é redonda, então ela vem fazendo um círculo ao redor do LED. Porém, aqui no lado direito, ela não é redonda, ela tem um corte. Dá para vocês verem que ela é reto, né? Então, ela forma um círculo, porém chega aqui ela fica reto. Esse lado que ela é reto, que é como se fosse um corte, um chanfro no LED, é o negativo. Então, esse lado aqui, esse pino é o catodo, é o negativo, portanto, o outro é o anodo. Vamos pegar aqui um outro LED para demonstrar também da mesma forma. Então, olha só aqui, eu tenho toda a parte redonda, né? Ele é todo redondo nas bordas, porém, vamos ver se eu consigo focar melhor, pessoal, porque componentes eletrônicos assim é meio complicado a gente focar aqui. É meio difícil de visualizar, né? Mas vejam só que a bordinha dela é toda redonda, porém, desse lado da direita aqui, ela é reto. Então, não sei se dá para vocês verem, eu vou tentar de outra forma aqui. E aí vejam aqui nessa imagem que do lado esquerdo, a bordinha aqui embaixo dele é redonda, porém do lado direito ela é reta. Olha só como ela é, essa região aqui ela é reta. Então, o lado que é reto, que tem o chanfro, é o terminal negativo, é o catodo. E, portanto, o outro lado é o positivo, é o anodo. Então, essa é a forma como nós identificamos o positivo e o negativo do LED. Então, aí você pode utilizar a forma que achar mais fácil de enxergar. Pois bem, como que agora a gente faz o teste de um diodo utilizando um multímetro digital comum? A maioria dos multímetros possui uma escala de teste de diodos. Então, você pode utilizar essa escala de teste de diodos, já que o LED ele é um diodo, né? Só que é um diodo que emite luz, então não tem problema. Você pode usar a escala de teste de diodos, porém, se o seu multímetro não tiver essa escala, você pode usar a escala mais baixa de resistência. Então, vamos usar aqui a escala mais baixa de resistência, que no meu caso aqui é 200 ohms, até 200 ohms. E eu vou pegar aqui as pontas de prova do multímetro e vou avaliar aqui, olhando para o LED, quem é o anodo e quem é o catodo. Então, eu estou vendo aqui que o lado esquerdo é redondinho, o lado direito é onde eu tenho o corte, o chanfro, então o lado direito é o negativo. Então, eu vou simplesmente pegar a ponta de prova preta, que é o negativo, vou colocar no negativo do LED, e a ponta de prova vermelha, que é a positiva, no positivo, no anodo do LED. E vejam que ele acende. Se eu inverter as pontas de prova, obviamente, como ele é um diodo, ele não irá acender. Então, esse LED aqui, ele está bom, ele está funcionando, está em perfeito estado. Eu poderia fazer a mesma coisa colocando aqui na escala de teste de diodos, sem nenhum problema. Polarizando aqui ponta de prova vermelha no anodo, que é o positivo, preta no catodo, que é o negativo, ele também acende da mesma maneira. Então, o LED
é assim que a gente testa, ou utilizando a escala mais baixa de resistência. Por que a mais baixa? Porque a mais baixa, ela manda mais corrente aqui nas pontas de prova e essa corrente que ela manda consegue acender o LED. Nas escalas mais altas de resistência, a tensão e a corrente que é liberada pelas pontas de prova são muito baixas e aí a gente não consegue acender o LED, mesmo polarizando diretamente. Vamos pegar aqui um outro LED, esse aqui é um LED de alto brilho branco. Vamos fazer o teste nele também. Então aqui eu coloquei o LED, vou identificar quem é o anodo e quem é o catodo, então vamos olhar agora pela área do metal lá dentro. Vejam que a área do metalzinho lá dentro é maior do lado esquerdo, então quer dizer que o lado esquerdo aqui é o negativo, é o catodo. Então vamos colocar aqui. O lado esquerdo é o negativo, o direito é o positivo. E vejam que ele acende. Talvez não esteja dando para ver por causa da iluminação. Vou desligar aqui minha iluminação, porque ele é branco, né? Então fica mais difícil de enxergar. Então vou tentar aqui mostrar de outra forma para vocês. Segurando aqui. Olha lá ele acendendo. Acende. Então ele está funcionando muito bem. Então a gente pode tanto usar o teste de diodos como a mais baixa de resistência, identificar quem é o anodo e quem é o catodo, ou olhando o lado que tem aquele corte na borda, o chanfro, ou olhando lá dentro qual é o metal que tem a maior área, o lado que tem o corte, o chanfro, e o lado que tem a maior área, eles são os negativos, são os catodos, e aí eu, utilizando as pontas de prova para polarizar o LED diretamente, positivo com positivo, negativo com negativo, coloco e ele tem que acender, mesmo que fraco. Se ele acender, o LED está bom. Se ele não acender, o LED está com defeito e aí você pode jogar fora, não vai funcionar. Isso é válido, claro, esses testes, para apenas um LED. Se eu for ligar um circuito com vários LEDs, eu vou precisar de uma tensão muito maior e o multímetro não vai conseguir dar essa tensão maior para acender vários LEDs. Então esse teste só funciona quando eu for fazer um diodo de cada vez, for testar um diodo de cada vez. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir a aula, de deixar o seu comentário aí embaixo e compartilhar o vídeo com seus amigos. Um grande abraço, fique com Deus